cultura da dieta faz você resumir a comida num único número. Um número de calorias, um número do macronutriente e perdendo todo o sabor, a textura, o tempero e até o prazer, porque a dieta não se importa com prazer. Você sabia que o ato de cozinhar ajuda a melhorar a relação com a comida e até com o próprio corpo? Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. E para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de convidar a Vicky, que é uma amiga antiga, que foi uma das primeiras pessoas que eu contei da ideia do podcast e que me incentivou muito a tirar esse sonho do papel. Porque quando a gente fala de sonho, a Vicky é uma das pessoas que mais acredita, incentiva, e até por isso que ela mudou de país, mudou de carreira para virar chefe de cozinha. Além disso, a Vicky é ex-atleta de nado sincronizado. Então a gente vai conversar um pouquinho dessa diferença entre uma vida rígida, uma alimentação, uma pressão nessa alimentação, nesse corpo, e como ela pode se transformar em sabor e prazer, né, Vicky? Muito. E, enfim, quero te agradecer muito que você veio literalmente da França até aqui para gravar o episódio comigo. E queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, que, enfim. Eu estou muito feliz de estar aqui e ver que o seu sonho se concretizou depois de anos a gente conversando num restaurante sobre uma ideia. A gente estava naquele almoço no restaurante vegano, né? Exato. Comendo uma saladinha e você uma massa pré-corrida. É, era isso mesmo. E hoje estamos numa sala falando disso, da segunda temporada. Sim. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Vicky Vitória. Eu hoje moro na França, eu trabalho num restaurante 5 estrelas. Na verdade, eu trabalho num hotel 5 estrelas, num restaurante, e trabalho com gastronomia. Depois de muitos anos mudando de algumas carreiras, atualmente acho que me encontrei. Tenho 26 anos e já vivi muita coisa em relação a corpo e comida, que foram muitas fases que acho que vai ser legal de conversar hoje. Fiquei arrepiada de escutar a sua apresentação, porque isso também era um sonho e que hoje também se concretizou. Sim. E é muito bonito ver toda a sua trajetória, Vicky, de verdade, assim. Ah. E acho que o primeiro ponto, então, vamos falar sobre essa história do nado sincronizado, né? Sim. Como que o esporte surgiu na sua vida? Com quantos anos começou? Tem muita gente que nem deve saber o que é nado sincronizado. Acho que esse é o primeiro tópico do podcast. Eu comecei o nado e eu nem sabia o que era nado sincronizado. Eu comecei com 8 anos. Eu achava que era uma brincadeira na piscina, que minha mãe me enfiou na aula. E no final, acabei ficando quase 14 anos no nado sincronizado. Nossa. Eu comecei bem pequenininha, mas eu sempre fiz esporte. Fazia natação, balé, polo aquático, tudo. E o nado era mais um dos esportes que eu fazia. E eu acabei gostando muito do nado. E fazendo amizade, brincando, me divertindo. E virou, assim, minha profissão. Minha primeira profissão. Sim, sim. E eu comecei muito cedo, acho que eu tinha acabado de fazer 8 anos. Nossa, pequenininha mesmo. E como eram os treinos? Porque tem toda a parte da natação, tem toda a parte da dança, do ritmo, e que cresceu literalmente dentro da piscina de maiô. Exato. O nado, ele é um esporte que, para mim, são vários esportes dentro de um esporte. Sim, então você precisa trabalhar natação, fôlego, flexibilidade, nossa. Criatividade, tudo, assim. Você trabalha tudo, mas ao mesmo tempo você não pode demonstrar que está trabalhando nada para ser perfeito. Mas a minha rotina de treino era bem puxada. Quando tinha 8 anos era um pouco mais leve, mas quando fazia parte do clube, assim, do treino do clube, eu acho que eu treinava de 5 a 6 horas. A gente tinha uma parte fora d'água de musculação, uma parte fora d'água de flexibilidade, e daí o treinamento na água direto. E eu fiz parte da seleção brasileira também, por alguns anos, e lá era bem puxado. A gente treinava de 10 a 12 horas por dia. Nossa, e tinha um dia de descanso só, que era domingo. E imagino que uma pressão muito, muito, muito forte para essa perfeição. Sim. Porque ao mesmo tempo que você tem que estar lá, forte. Eu lembro aquele vídeo que eu acho que você postou, né? Que você vê a pontinha da piscina, que é a pessoa voando,
E embaixo o esforço. Embaixo as pessoas se segurando, precisando estar forte, mas o cabelo perfeito, a estética perfeito, o maiô perfeito, Sim. né? E a gente sorrindo, como se nada tivesse acontecendo. Mas assim, é muita pressão, porque o nado sincronizado, hoje chama nado artístico, na verdade. Ah, não sabia. Sim, mudou tem poucos anos. Você tem que ser igual, né? A graça do nado sincronizado é você ser igual à pessoa que está fazendo, tanto em equipe quanto dueto. E você tem que ser idêntica às pessoas. Então já rola uma comparação do tipo, você tem que ser igual, fazer os movimentos iguais, ser fisicamente igual, ter o mesmo maiô, o mesmo a ponta de pé, o mesmo a força do sorriso. Então, eu acho que a comparação já começa assim, do momento que você entra no esporte. E eu fazia muito solo, equipe, dueto, mas no Paineiras eu tinha a mesma equipe desde os 7 anos, dos 8 anos. Na minha época, as melhores do mundo eram as russas. Tá. E, assim, elas são idênticas. Você olha para elas, você não consegue distinguir quem é quem. Elas têm a mesma altura, elas são altas, elas são magras, elas têm uma perna gigantesca. Porque daí é isso, é a nota para equipe. Exato. Quanto mais parecido for. Exato. Você Meu olha Deus. para a equipe e fala, se tá todo mundo igual, elas são muito boas, sabe? E o Brasil não é assim. A gente tem vários tipos de corpo, tipos de pele. Assim, Cada pessoa é uma pessoa, impossível. cada corpo é um corpo e a gente não controla esse corpo, igual a nossa sociedade Exato. ensina que a gente Exato. controla, né? E você vê, a família, cada um a mãe veio de Portugal, o pai, não sei o quê. Então a gente nunca vai conseguir ser exatamente idênticas. Eu acho que no mundo todo não vai conseguir fazer isso. Mas sempre rolou essa pressão de ser iguais. E eu, dentro da minha equipe, eu sempre fui um pouco maior que as pessoas, assim. Sim. E meu corpo, ele é um pouco maior. Sim. E era... E é isso, estrutura óssea diferente, né? Exato. Eu nasci assim. Mas eu imagino, Vicky, que é isso, com tanto tempo, né? Como é meio eu sou a errada, eu preciso mudar a minha estrutura óssea para conseguir o rendimento e a perfeição que não existe. Tipo, o que você vai fazer? Sim. E eu lembro que quando eu tinha 8 anos, a gente, assim, a balança na minha época, era a melhor amiga do nado sincronizado. Assim, você saía do treino, você tinha que se pesar. Você entrava no treino, tinha que se pesar. Com 8 anos, eu fui na nutricionista do clube e eu lembro que eu estava acima do peso de uma criança de 8 anos, comparado com a minha equipe. Eu recebi uma carta falando que eu era a atleta mais gorda da minha equipe e que se eu continuasse assim, eu não era capaz de continuar no esporte. E era meu sonho estar no esporte, né, e competir, não sei o quê. Então eu sempre fui atrás de nutricionista, sempre, assim, lutei muito com o meu corpo no esporte. E no nado também, para entrar na seleção brasileira, você tem que fazer vários testes. Então você tem que ser boa na natação, boa na coreografia, boa em criatividade e flexibilidade. São várias provas para você entrar na seleção. E uma delas é a gordura. E a prova de gordura, ela tinha muito peso no nado. Você podia ser muito boa, mas se você não tivesse o corpo tal, muito magra, não sei o que, você não entrava na seleção. E o meu maior medo de entrar na seleção não era se eu era boa na coreografia, boa na flexibilidade, era se eu era magro o suficiente para entrar. E eu lembro que na minha primeira seletiva, eu não comi no café da manhã, porque a prova de gordura era era a primeira coisa da seleção. Eu decidi não comer. Eu falei, não vou comer porque eu vou estar mais, assim, não vou ter nada no corpo, vou estar mais magra. Eu tinha 12 anos. E eu não comi e eu desmaiei, porque era no Rio de Janeiro, estava um calor, assim, absurdo. Eu não bebi água, não bebi nada. E eu desmaiei, eu não consegui fazer o teste, não consegui fazer a seletiva, eu não terminei a competição, acabei nem passando na seleção. E foi aí que começou, assim, aumentar a minha neura com comida, porque as técnicas também falavam do corpo, né? E não, eu acho que nem era por mal. Era tipo, Vitória, você precisa emagrecer, nossa, sua barriga tá grande, você não vai entrar na seleção, você vai ser cortada, não sei o quê. Então, desde os 8 anos eu cresci ouvindo isso, que eu ia ser cortada, e que o meu peso era um dos motivos de eu não ser a melhor do mundo. Isso, assim, não só, isso faz parte, assim, da cabeça de todo mundo, da minha família, de todo mundo pensava nisso, sabe? Sim. Fui 1 trilhão de nutricionistas, assim, eu desses quase 14 anos de nado, acho que eu pensei mais sobre o meu corpo do que sobre os esportes, as conquistas. E eu lembro que eu entrei na seleção, assim, depois desse ano, e a minha técnica me ligou, ela falou assim, você foi colocada entre, sei lá, as top 5, você é uma das melhores da seleção,
mas você ficou em último no teste de gordura. Então, acho que você tem muita chance de ser cortada para ir pro Mundial. E eu chorava, eu lembro que eu me batia, eu falava assim, não acredito que o meu peso não vai me fazer entrar, sabe? Isso, sei lá, na cabeça de qualquer pessoa, mas de uma criança é muito difícil. Vi que eu tô com vontade de chorar, pra ser sincera. Juro, é muito pesado. Eu tô muito, muito, muito arrepiada de pensar, né, como a nossa sociedade tá completamente doente. Sim. Porque é isso, os profissionais que eram para te auxiliar, para te cuidar, estavam jogando, colocando como se o seu desempenho é isso, né? A flexibilidade de fazer aqueles espacatos malucos que vocês fazem, as criatividades, a força Sim. que vocês têm em ficar, sei lá, quantos minutos debaixo d'água. Isso é tranquilo. Sim. Mas o peso ser um limitante de perceber como que o esporte não é o peso, mas como que a cabeça da técnica também é isso, porque provavelmente ela também tem um transtorno alimentar e ela também tem uma visão de que rendimento é pelo tamanho do corpo, pela gordura. Sim. É que difícil. Muito difícil. E nosso esporte é muito visual. Então, o juiz vê aquilo e para ele ver 8 meninas altas, magras, é muito mais bonito do que ver uma diferença, né, no corpo. E não importa se você for a melhor do mundo ou não, assim. Óbvio que tem questões do corpo, você sendo mais leve, você vai ser mais alta, você vai nadar mais rápido, que ok. Mas é 100% estético, assim, 90% estético o nosso esporte. Sim, e eu cresci nisso, assim. Sou muito grata por tudo que eu vi, eu amava aquele esporte, mas a sombra do esporte é isso. E eu acho que esse que é o ponto, né, Vi? Que tudo na vida a gente consegue ver esporte competitivo, o esporte em si não é saúde. Normalmente as pessoas acham, nossa, atleta é igual a saúde. Na verdade, não. No esporte de alto rendimento brasileiro, mundial, tudo isso, não é saúde, precisa levar o corpo a um extremo. E aí, olha isso, tá? Então, se eu tiver mais magra, eu vou ser melhor. Então, eu vou me restringir o máximo ao ponto de desmaiar e ser cortada por ter desmaiado, entendeu? Sim. O que leva uma criança... Sim. E é isso, né? Como machuca o próprio corpo. Sim. E aí, ao longo da vida, muitas dietas, mais pressão ainda do que pode ou que não pode comer, e culpa. E o errado era o seu corpo, né? Exato. E não o clube, a federação, tudo. Exato. E se você perguntar para quase todos os atletas de nado sincronizado, você vai ver que todas têm uma questão com o corpo. Sim, sim. E a gente treinava de maiô, né? Você faz a apresentação de maiô, você mostra o seu corpo. É isso que... E é muito louco, assim. Eu passei, no mínimo, umas 15 nutricionistas na minha vida. Sim. E, assim, várias técnicas, várias maneiras que cada uma... O trabalho era diferente para testar qual que era melhor, sabe? E é isso, né? Então, tira carboidrato, tira isso, tira aquilo, para tentar emagrecer. E aí, aquele eterno efeito sanfona de que a dieta funciona a curto prazo, mas depois engorda tudo de novo. E claro, né? E a saúde mental dessa pessoa? Exato. E a saúde social, porque a comida faz parte de tudo isso. E eu lembro que eu fui em um dos nutricionistas e todos eu passei com dieta, né? Não tinha nenhum que não tinha dieta. Todos eram com dieta. E eu lembro que ele virou pra mim e falou assim, ele fez o cronograma dele, então a gente tem 1 mês pra emagrecer 15 quilos. E eu achei super viável. Eu falei, nossa, tem muito tempo. Que bom. E a dieta era isso. Eu lembro que eu contava as minhas uvas, eu contava o grão de arroz que eu colocava, sabe? E eu passava o meu dia inteiro pensando na comida que eu ia comer e não, assim, no que eu tinha que fazer, sabe? Eu lembro que eu olhava o relógio às 5 horas, tá na hora de comer minha barrinha. E 6h30 tá na hora de comer 2 tâmaras, tipo, sabe? Com 12, 13 anos, tipo... E que é isso, né? O esporte virou o corpo que tinha que emagrecer, então você não conseguia olhar o valor de todos os outros pré-requisitos que você tava nas melhores do mundo. Olhava só, não, a minha estrutura óssea é diferente, o meu tamanho é diferente, a gente não controla esse corpo. E às vezes a dieta pode até achar que tá controlando... Mas não. Não, a longo prazo o corpo, ele precisa, né, de essa autonomia, essa liberdade. Exato. Eu acho que eu forcei tanto essa coisa da dieta, de comer pouco carboidrato. Daí teve uma vez que falou que carboidrato era bom, então eu tinha que comer para treinar. Então eu lutei tanto com isso que eu não tinha resultado.
Eu não tinha... Eu acho que, assim, o que me fazia perder peso é porque eu treinava 10 horas por dia, todos os dias. Mas em relação a treinar 10 horas por dia sem carboidrato, imagina se tivesse essa energia para conseguir treinar bem, né? Exato. E de se sentir bem também, né? Exato, com energia física. E teve uma vez que eu me dei, assim, beleza, tá dando certo essa dieta, que foi no ano do meu mundial, que foi, acho que o ano mais importante, assim, que eu vivi no nado. E tava dando certo, só que eu comecei a perder muito peso. Perder muito, muito, muito peso. E eu comecei a ficar, assim, eu lembro que eu tomava o gelzinho, né, na piscina, de carboidrato, e eu ficava com uma energia, subia, assim, num nível absurdo, ficava hiperativa, e a gente tem contagem na música, né, tinha que seguir a contagem, a música, e eu comecei a ficar muito mais rápido que as meninas, porque eu tava extremamente, assim, parecia que eu tinha tomado energético. Porque seu corpo não tinha mais carboidrato, não tinha, né? E eu comecei a ficar louca, e as técnicas falavam, você tem que ir mais devagar. E eu falava, mas eu não consigo. E elas, não, você tem que acalmar. E eu falei, mas eu não consigo, sabe? E daí foi aí que minha técnica me puxou e falou assim, você tem que parar de fazer essa dieta, que não tá dando certo. Rolou isso? Rolou. Ela falou, não tá dando certo, foi a técnica do meu clube, não foi nem da seleção. Você tem que parar de fazer isso, você tá te fazendo mal, sabe? Você tá muito, assim, ok, você já chegou no que a gente queria. E eu sempre tive a perna muito fina, assim. Por mais que eu tenha um corpo grande, né? Tipo, a minha estrutura óssea é grande, a minha perna sempre foi fina, e é isso que mostra pra cima, né? Quando eu ficava de ponta cabeça, eu falei assim, você já tá parecida com as meninas. Eu acho que agora para, sabe? Tipo, não tá te fazendo bem. E eu parei, e não mudou nada do meu corpo, sabe? Tipo, só fiquei mais saudável. E foi muito louco, assim. E eu lembro que com as minhas melhores amigas eu não falava disso do corpo, sabe? A gente ia pra praia nas férias, eu não queria ficar de biquíni na frente delas. Eu não queria almoçar, ou, sei lá, comer a sobremesa, sabe? Eu não comia na frente delas. Porque era uma vergonha de... Elas vão me julgar que eu tô comendo, sabe? Elas só sabem que eu sou a mais gorda da equipe, elas não vão deixar eu comer isso, sabe? Era muito louco. E é isso, né, Vicky? Até bizarro. Tipo, É como se fosse uma coisa ruim ser a mais gorda da equipe. Tipo, como se fosse uma coisa inferior. Tipo, não. São só corpos diferentes. Como a nossa sociedade, né? Magreza é saúde, gordura é doença. E, na verdade, não. Pessoas com magreza extremas não são saudáveis, né? Como a gordura é muito importante, mas como a gente, né? Como... Ai, meu Deus. Já dá uma raiva, Muita raiva. Sim, mas tô fazendo as pazes. E eu acho que é isso, né? Também trouxe momentos incríveis. Imagina o Mundial, de confiança, de criatividade para você ser quem você é hoje. E eu acho que o esporte... Quem já jogou handball por muitos anos, campeonato brasileiro, sul-americano também, hoje em dia estou me aventurando aí nas provas de corrida e fazendo as pazes com esse lado da competitividade também, de olhar que esse lado competitivo também ajuda muito a ter essa força interna de confiança e de acreditar nos desafios da vida, que eu não acho que é à toa que você largou tudo para trás, família, amigos, carreira, e foi atrás do seu sonho na França. Mudei. Fazer as pazes com essa comida de vez e ir atrás desse sonho da Vicky criança, né? Sempre foi um sonho pra mim. E que eu acho que é muito algo que você, durante o nado, foi entendendo. Que quando você quer alguma coisa, você é capaz. Eu acho que o esporte dá esse impulso de acreditar e de ir atrás. Eu vejo todas as minhas amigas do esporte, assim, sabe? Como tem até aquela matéria que eu vi, que alguém compartilhou, mas que falam que as mulheres em cargos mais altos são mulheres que teve esporte na vida desde pequena. E que é isso, né? Eu acho que também é importante a gente dar esse lado bom. Eu acho que o esporte foi a minha melhor escola. Pra tudo, sabe? A questão... De equipe, de time também. Assim, minhas melhores amigas de vida vieram do esporte. Veio do nada, a gente cresceu juntos, a gente faz tudo juntas. Hoje eu confio, assim, de olho fechado nelas. Fico de biquíni na frente delas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que profissional também, sabe? Eu passei por alguns empregos e eu vejo que eu aguentei muita coisa por conta do esporte, sabe? E eu sempre, nós do nada, a gente sempre fala, a gente foi pro Mundial, a gente é capaz de qualquer coisa, sabe? Assim, terminou o relacionamento, a gente foi pro Mundial. Exato. Tipo... E esse é o ponto, né?
10 horas treinando. Tem que ser forte e ao mesmo tempo flexível. Exato. E ao mesmo tempo tá de ponta cabeça, tacando a perna pro alto, tá contando, porque você não tem que estar lá em sincronia com a outra. Exato. É realmente um esporte bem desafiador. É de louco. Hoje eu olho e falo, nossa, minha filha jamais vai fazer isso. Ou Sim, vai. ou vai ser uma escolha dela. Exato. Ela vai. Mas Com certeza que ela vai, pensando eu nisso acho que agora. vai também. Colocar todo mundo. Mas Vicky, e aí vamos então para essa outra parte, pensando nessa transformação da comida, porque daí é isso. Muitas dietas, aí chegou nesse ponto, não fazer mais dieta. E como foi a vida sem dieta? Nossa. Porque daí teve uma parte mundo sem dieta, sem nado, sem esporte, que eu sei que também dá um... Meu Deus, a minha vida era esporte e agora tirou essas 10 horas. O que é a vida sem isso, Quem né? eu sou. Quem eu sou, o que é a vida? Porque é isso, você tinha que ser igual a todas. E agora, quem que é a Vicky sem o grupo também, né? Eu imagino que deve ter bugado um pouco a cabeça nessa fase. Eu acho que a pior fase do atleta é quando ele sai do esporte. Tá. Pra mim, porque é muito difícil, ainda mais um esporte de equipe, né? Que você... Sim. É isso, a gente fazia tudo igual, a gente tinha que ser sincronizada. Fora d'água, a gente fazia tudo a mesma coisa. Era o horário do treino, o horário do físico, o horário A gente, de tudo, né? nas nossas horas vagas, a gente dormia juntas, a gente se vestia igual, porque a gente gostava disso. E cresceu junto, Exato. né? E a gente Então, era isso. conhecida como, ai, as meninas do nado, elas são muito legais. Eu conheci vocês Exato, assim. exato. Elas são idênticas, elas... Enfim. E daí... Gostam das mesmas coisas. Exato. Comem a mesma comida. Sabe, a gente ia no restaurante e eu sabia o que todo mundo ia pedir, porque Sim. era isso. E a gente saiu do nado. Acho que o medo de todo mundo era sair do nado. Por essa questão de quem que eu sou. O que eu vou fazer agora, sabe? Sim. Eu tava na faculdade quando eu saí do nado. E eu acho que na minha cabeça o meu maior medo de sair do esporte era: meu Deus, vou engordar muito. Nossa. Porque a gente via as ex-atletas, o que é normal. Você, né? Você não treina mais 10 horas todos os dias. E esse era o meu maior medo. E eu acho que minha relação com comida piorou depois que eu saí do nado. Tá. E eu lembro que eu saí do nado. Eu tinha um medo, tipo, nossa, meu corpo tá ótimo, meu corpo tá ótimo. E eu tava na faculdade, começo de faculdade, e eu tive contato com pessoas que não eram do esporte. E a relação da comida era pior ainda. Era assim, almoço eu vou comer uma barrinha de proteína, porque... E elas olhavam a caloria. E eu nunca vi caloria, porque eu tinha o que eu tinha que comer, sabe? Eu nunca olhei a caloria das coisas. E eu saí do esporte e eu, nossa, a caloria existe, né? Que louco, não tô treinando, então não vou comer. Só que eu tinha ainda a fome de quem treinava, né? Sim. Então eu queria comer tudo, mas bugou minha cabeça. E eu engordei acho que 10 quilos depois que saí do nado. Sim. E eu tentava fazer algum esporte, mas eu também não queria fazer esporte. Eu não sabia o que eu gostava. Se a faculdade eu tava, sabe assim, foi uma fase... E Vicky, e percebe, né, como o corpo também é muito engordar os 10 quilos, essa consequência dessa fase meio perdida mesmo, né? Exato. Que deve ter sido muito caótico, porque foram 15 anos no nado? É quase isso. 15 anos, uma vida no nado sincronizado, e é isso, de você estar entendendo quem é a Vicky. Exato. Sem ter o papelzinho, seja a dieta, ou seja, olhar para o lado e ter meninas iguais e precisar ser igual. Nunca teve que pensar. Nunca. E aí, no momento que vai para o mundo, começa a pensar, e aí olha para o lado, tem muitas pessoas que caloria, nem sabia que isso existia, né? Exato. Que tem outras questões também com comida. E fora a vida social também, né? Sim, que eu não que tinha. nunca teve, né? E que é isso, Exato. comparar a Vicky... faculdade, conhecendo coisas novas, conhecendo um mundo que não existia, com uma Vicky que só podia treinar, Exato. o corpo muda, mas Muito. que talvez esses 10 quilos possa ter sido de saúde, de momentos bons de também, me descobrir. ou também de momentos ruins, de estar perdida, né? Que o corpo vira essa consequência mesmo. Muito. E eu lembro que a vida social, eu entrei na faculdade, eu fiquei, nossa, as pessoas bebem. Sim. Tipo, tem vários tipos de bebida, sabe? Elas pedem batata frita num bar, tipo, como isso é possível? Sim. Era meio que... E você via as pessoas comendo, porque elas queriam estar comendo, e você falava, nossa, não vai ter ninguém do nada me julgando, sabe? Então, acho que eu fui descobrindo isso também, o que eu gosto, o que eu não gosto. E Vicky, olha isso que interessante, que é isso, né? Você ficou muitos anos meio presas, assim, tipo, meio como se todo mundo te segurando, te vigiando, e aí foi um momento que meio explodiu de agora eu posso fazer tudo. O que eu quiser. E que, claro, dá uma sensação meio ruim às vezes, mas é libertador também.
E daí, no meu caso, quando eu saí do esporte, É. eu foquei muito no trabalho. Comecei a trabalhar muito, muito, muito. Tá. Foi meio outro escape, assim. Foi, cada um achou o seu escape. O meu era do trabalho. E eu trabalhei muito, 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 assim. Fui conquistando muitas coisas no trabalho, Tá. que também não eram saudáveis. Sim, Mas, enfim, a comida meio que não era meu foco, sabe? Eu não Tá. tinha que pensar na comida. Tá. O que era ótimo. Só que ao mesmo tempo eu tava, preciso achar uma nutricionista agora, sabe? Eu saí do esporte. Sim. Fui em várias também. Sim. E fui em você, que foi a última que eu fui. Ai, que bom! Sim. E eu lembro que você falou, não, mas não vou te passar uma dieta. E eu ficava, tá, mas não tenho hora pra comer. E a minha barrinha. Ai, Vicky, eu fico muito feliz de perceber que eu fui a última, porque Foi. esse é o meu objetivo das pessoas. Não precisa ter nutricionista pro resto da vida, é realmente ensinar pra pessoa Exato. entender o que eu preciso, o que eu quero, né? Exato. E eu lembro que eu encontrava as pessoas na vida e elas falavam, fulano emagreceu 15 quilos, ela emagreceu 10 quilos. Daí eu meio que queria saber como, né? Eu falei, mas como que ela fez isso? Meu, ela se encontrou, ela tá bem com ela. Daí eu falava, mentira. Aí, algo tem aí. Daí ela foi na nutricionista tal. Daí eu pesquisava, era, sei lá, R$1.000. Eu, sei lá, pra falar que você não pode comer batata frita. Daí eu ficava, tá, isso eu já sei. Daí eu já ficava, eu acho que eu já sei tudo, sabe? Sim, eu não vou em nutricionista. Só que eu não sabia, de fato. Eu não estudei isso, eu não sei. Sim. E daí eu falava, não, tá, eu vou dar mais uma chance. Eu vou. Daí falar, ela correu uma maratona. Daí, e se eu começar a correr? Mas ela nem gosta de correr, por que eu vou correr? Então eu meio que eu me comparava ainda com as pessoas alheias, sabe? Tá. E não tinha ideia, ela emagreceu porque ela tava com depressão. E ela não contava isso. Eu ficava, nossa, então eu tenho que ficar triste pra emagrecer, sabe? Tipo, A que ponto Exato. o Surtada. emagrecer Surtada. vale a Até um pena, dia né? que eu falei, quer saber? Não vou ligar mais pra isso. Tá. Caguei pras pessoas. Sim. E, enfim, não tava saudável ainda, mas meio que parei de ligar com isso. Mas eu acho que eu só parei mesmo de ficar noiada quando eu me mudei pra França, agora. Sim. Trabalhando com comida. E como foi? Como tá sendo essa experiência de estar com a comida o tempo todo, né? Algo que antes era, não, eu quero me afastar, eu não quero pensar em comida, agora é literalmente seu instrumento de trabalho. Exato, é muito louco, assim, que eu sempre cozinhei, desde pequeno, desde que eu tinha, sei lá, 5 anos, meu sonho era ser chefe de cozinha. E eu entrei no esporte e eu não via assim, não via como profissão e eu não tinha vontade de cozinhar, porque vou fazer um bolo que eu sempre fazia com a minha avó. Tem manteiga, não vou colocar manteiga. Vai leite, não vou colocar leite. E meu bolo ficava horrível, né? Porque eu colocava água. Né? E esse que é o ponto. Não, mas não pode mais manteiga, não pode mais ovo, não pode mais leite. O que vai poder? Exato. Aveia. E ficava um bolo horrível. É óbvio. É claro. O cookie ficava horrível. E eu ficava, nossa, eu não cozinho bem, eu nunca vou ser chefe. E eu esqueci isso. Porque no nada, pra mim, eu cozinhava, mas eu sabia os alimentos proibidos, então eu não queria fazer isso, sabe? Então eu meio que desencanei. Daí eu saí do nado. Voltei a cozinhar, mas ainda com medo de engordar, então não usava nada. E veio a pandemia, que eu voltei a cozinhar. E também, a pandemia veio aquele medo de tipo, nossa, vou engordar muito, não sei o quê. Então eu eu lembro que parecia que eu tava cozinhando de olho fechado, sabe? Tipo, não vou colocar o que eu sei que não é bom. E teve um dia que eu surtei e comecei a fazer um curso de culinária de final de semana, assim, com meu tio. E eu lembro disso. Você lembra, né? Sim. E a gente tinha que seguir o que a chefe falava, né? Então, 3 colheres de manteiga. Vou colocar 3 colheres de manteiga, porque ela pediu, né? Tem alguém mandando. E ficava bom. Eu ficava, nossa, mas por que fica bom, né? O meu não dá certo. E daí eu comecei realmente a fazer as coisas. Eu comprei uma balança para pesar pra receita. E começou a dar certo. E eu comecei a fazer com amor e jogar tempero. Eu falei, nossa, eu acho que eu gosto disso, sabe? Sim. Eu já tava muito... Assim, não aguento mais o meu trabalho, tava trabalhando demais, vou largar tudo e vou pra França. Sim. E fui, e cheguei, e quando eu fui, antes de ir pra França, eu lembro que as pessoas falavam, pessoal que faz intercâmbio engorda, e daí já tinha esse medo, né? Daí eu falei, quer saber, eu tô na França, estudando gastronomia, tipo, eu não vou deixar de comer nada, eu vou, sei lá, aproveitar tudo que tem. E é isso, o forte daqui é doce, vou provar doce, é carne, vou provar carne. E fui com a cabeça muito aberta. E eu lembro que eu cheguei na escola, porque eu fiquei um tempo na escola antes de fazer estágio.
E eu lembro que no intervalo as pessoas estavam com um saco de batata chips, assim. E eu tava com uma maçã e com nuts, porque eu gosto disso. E eu olhava todo mundo nem aí, só comendo batata chips. Daí um levou um quiabo, o quiabo não, um pimentão. E ninguém tava nem aí com a comida do outro, né? Eu tava, nossa, mas legal, né? Diferente. A gente cozinhava, via os alimentos. E meu chefe é muito francês, ele falava, o coração da França é manteiga, é isso que dá sabor. É isso que a gordura do porco que dá sabor, sabe? E eu ficava, tá, de fato, é isso. As pessoas estão comendo batatinha no recreio. O chefe fala que gordura é bom. Tipo, as pessoas estão falando que esses alimentos são legais, sabe? Ninguém nunca falou isso pra mim. Eu falei, E tá. Vicky, desculpa te cortar, mas olha essa cultura diferente, né? Muita, muita. É outra cultura. E é isso, eu acho que o chefe falando que a manteiga é um alimento bom não foi tão forte quanto uma menina que fez uma faculdade X e mudou pra trabalhar com cozinha, tava comendo batatinha, sabe? Sim, sim. E daí eu olhava, e ela tava nem aí pro corpo dela, e ela assim, eu faço esporte pra minha cabeça. Eu tava, nossa, as pessoas estão nem aí se eu levo um pimentão ou se eu levo uma batatinha, sabe? E eu lembro que eu comia a batatinha dela e falei, nossa, eu acho que eu gosto disso também, sabe? E pra mim era um alimento proibido. Poder gostar disso, Exato. poder se permitir Exato. ter esse prazer, porque a comida é esse prazer, né? Exato. E aí é isso, a comida deixou de ser algo funcional. Antes a comida era um número das calorias, Exato. não podia nada, quanto menos melhor. Aí depois, não, tá, é funcional, eu preciso da comida para conseguir treinar, senão eu vou desmaiar. É isso, entender que a comida tem funções. E aí eu lembro até, né, quando você passou em consulta, tudo de ensinar essas funções e dar essa liberdade, tá? O que eu quero comer, o que eu não quero. Mas que aí agora você deu outro pulo gigantesco de a comida é sabor e eu tô dando esse sabor, esse prazer com as minhas mãos, cozinhando para as pessoas, né? Exato. E é muito louco, porque do nada, eu tava dando presente para as pessoas, né? Elas pagavam para comer. Porque daí, depois da escola, eu trabalhei num restaurante, num hotel. E as pessoas, assim, pagavam para comer essa comida de sabor, essa... Que você tava fazendo. E era louco. E é isso, se fosse uma comida sem manteiga, tchau. A pessoa não ia nem querer acabar com o prato, né? Exato. E eu acho que eu comecei a enxergar a comida como uma arte, como uma criatividade, sabe? Nossa, eu vou jogar manteiga, mas se eu colocar um pouco de ácido com uma fruta... E você faz meio que uma química, né? Porque daí você também conheceu a teoria, né? Exato. Assim, tá muito pesado essa comida, vamos colocar um pouco de ácido. Ah, tá muito leve, vamos colocar isso. E Vicky, olha isso, porque daí você também conhece essa teoria da cozinha, da arte de cozinhar e todo o caminho até chegar no prato. Exato. Porque não é, apareceu a comida na sua frente. Não, você que participou de todo esse processo de cozinhar, de cortar, de escolher o alimento. Sim. E que antes não era possível ter isso, né? Sim. E eu acho que eu morei numa cidade muito pequena lá. E a cultura dessa minha região, na França, que é Provence, é as coisas muito frescas. Então, eles não compram o mercado para a semana, eles compram pelo dia, sabe? Hoje eu vou comer isso. E eu comecei a enxergar, essa cenoura é boa. Eu via o alimento cru e o que ela transformava e de quem eu comprava, sabe? Então, outro olhar pra comida, né? Outro olhar. E dava vontade. Eu chegava em casa e falava, nossa, eu vou cozinhar, sei lá, X. E cozinhava e eu gostava, eu colocava... Eu compro manteiga agora, nunca comprei manteiga. Agora eu compro. Sim. E como é poder comprar manteiga? É ótimo. Isso é só um alimento na geladeira. Porque eu posso escolher... Exato. Eu posso escolher a melhor manteiga, sabe? Sim. Tipo, hoje eu, ao invés de olhar qual que é a manteiga menos calórica, nem sei se existe isso, pra qual que é a melhor marca de manteiga que tem, sabe? E eu não como a manteiga. Tipo... Sim, e eu acho que esse que é o ponto, né? As pessoas, calorias vazias. Ao invés, então, do azeite, da manteiga, coloca azeite, aí tem que ser aquele borrifador, porque tem que ser o quanto menos melhor. E, esse termo, calorias vazias, eu discuti isso com uma paciente faz pouco tempo, esse mês, que a gente foi discutindo exatamente isso. O que são as calorias vazias? Então, esse alimento, ele existe por quê? E aí eu fui conversando com ela, fazendo ela entender que esse alimento existe para dar o sabor,
para não grudar na frigideira, para dar... a gordura é importante, tem a função na cozinha e tem a função no prazer. Porque se a pessoa... se a pessoa tem uma alimentação só com os limpa, com os alimentos que podem... Triste. Exato, ela não tem nada de prazer, aí depois ela vai ter que comer uma barra inteira de chocolate, tudo porque ela vai precisar do prazer. Exato. Tem várias pessoas que às vezes é isso, não, almoço só uma salada por obrigação, porque precisa ser isso, e depois todo dia precisa de um chocolate de sobremesa, que é o único momento que vai dar o prazer. Exato. Mas por que não poder trazer esse prazer para a refeição, né? Que é o que você faz no seu dia a dia. Isso é muito louco, porque eu comecei a morar sozinha lá na França, e eu via o que eu tinha vontade de comer, sabe? Sim. E eu amo salada, é uma coisa que eu mais amo na vida. Se alguém falar, o que você quer comer no seu aniversário? Um bowl de salada gigante, sabe? Sim. Eu gosto disso porque é isso, não só o alface, mas com molho, com não sei o que lá. Então, o Nado me mostrou que eu amo alimentos saudáveis, Sim. mas ao mesmo tempo eu gosto de incorporar eles, sabe? Mas até esse ponto, né, Vic? Se a gente for parar pra pensar, o que seriam esses alimentos saudáveis? Né? De perceber como, talvez uma salada, colocar um Doritos por cima, não deixa de ser... É isso, o saudável é você tá fazendo essa escolha. Será que comer uma salada numa pizzaria, todo mundo comendo pizza, e você levar sua marmita de salada, isso é mais saudável? No bar, todo mundo comendo batata frita. Ai, não, trouxe minhas cenourinhas. Não é saúde, triste, né? Exato, não é saúde. A gente tem que pensar nessa saúde, não só na saúde física, mas nessa saúde mental, nessa saúde social. Exato. E aí eu acho que esse é outro ponto. E como é trabalhar na cozinha, na França, ter todo esse choque, né, de cultura, enfim, a comida tá fazendo parte mesmo. É muito curioso, porque na França eles levam a gastronomia muito a sério, assim, desde pequeno. Então é isso, eles buscam alimento fresco. Eu trabalho num hotel 5 estrelas, então o pessoal paga muito caro para comer a comida. E os franceses são até um pouco arrogantes, assim, que eles falam, pediu para tirar gordura, pediu para tirar o queijo, pediu... Sem graça, sabe? Ele não sabe o que é sabor da comida. Sim. E eles até julgam quando vai, uma pessoa low carb, tipo... Então vai em outro lugar, vai comer em casa, sabe? Sim, sim. Porque eu acho que a gastronomia é sentimento para eles, sabe? E eu comecei a enxergar como isso, assim, é a receita do avô dele com a receita da mãe do chefe que misturou e criou isso, que é de acordo com o verão, com o inverno, e muda, sabe? É muito... Não é um menu com aquilo, arroz, feijão, macarrão, uma bolonhesa, sabe? Ele se molda nas pessoas, e eu acho que na França toda é assim. Porque é isso, né? O alimento que tem disponível de acordo com o tempo, de acordo com o que foi plantado. E que sim, comida é afeto. Exato. Não só para os outros, mas para você mesma. Exato. Então, isso eu falo bastante com os pacientes também, não, separa um tempo do seu dia para você cozinhar o seu almoço, para você ir Tudo bem, né? Se der para ser diariamente na França, infelizmente no Brasil a gente não tem. A cada quarteirão, essa disponibilidade, porque é isso, os franceses dão valor para isso. Sim. E você vê que eles são muito saudáveis em relação a isso, sabe? Você não vê, pelo menos onde eu tava, eu não via ninguém falando de uma dieta louca, de não comer isso. Ninguém nunca nem tocou no assunto de dieta, sabe? E vi que eu lembro que eu tive na faculdade uma aula que era sobre a diferença entre Europa, França, que, ai meu Deus, pão, manteiga, croissant, então a população deve ser obesa, a população deve ser... Não! A população é super saudável porque é isso, né? Eles dão valor para esse como comer, esse caminho do alimento, esse como cozinhar, tá presente, tá atento nesse momento de comer, que é totalmente diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que é isso, não... Todo mundo meio workaholic, trabalhando, não é para comer, o almoço é um Starbucks andando, exato, né? Exato. Então, de como esse afeto, esse carinho às vezes, nossa, eu vou parar, eu vou fazer minha feira da semana, eu vou colocar aqui um jogo americano, comer e cozinhar para mim, não só para as amigas, mas para você mesma também, né? Sim, super. E eu lembro que eu até te mandei uma mensagem um dia lá na França que eu tava trabalhando muito, eu tenho gastrite, né? Daí eu falei, nossa, eu nem tô comendo. E daí você falou, não, você tem que lembrar que a comida é função também.
E eu, nossa, de fato, sabe? Eu preciso comer. É esse equilíbrio dos dois, né? Uhum. Entender tanto a função para o corpo funcionar, seja para fazer o nado sincronizado, quanto para viver, e quanto também não é só o afeto, tem que ser esse equilíbrio dos dois também. Exato, exato. Não, minha relação com comida dos 14 anos de nado mudou em quase 9 meses na França, sabe? E assim, brusca. Mas eu acho que eu precisava ter vivido tudo isso pra chegar onde eu tô, sabe? Claro, Vicky. E é isso, né? Como a gente vai se descobrindo, conseguindo colocar essas vivências e aprendendo. Eu acho que esse é o ponto, que tudo tem coisas boas, coisas ruins, Exato. e como lidar com tudo. Exato. Não digo que tô 100% resolvida com isso, mas... E que eu acho que o ponto é, talvez nem exista um 100% Exato. resolvida, porque no mundo que a gente vive, nessa cultura, com, enfim, é isso, o nado tá dentro de você também, essas cicatrizes Exato. também estão dentro de você, mas acho que o ponto é o como lidar com isso, como lidar com essas vozinhas para não deixar de sair de casa, ter experiências, Sim. de ter uma manteiga na geladeira e poder fazer um pão na chapa, Exato. né? Tipo, Exato. Tá tudo bem. Eu falei pão na chapa porque eu não sou chefe de cozinha, mas eu adoro. Umas receitas muito melhores com as manteigas. Mas, Vicky, eu queria te agradecer muito por estar aqui, por compartilhar toda a sua história. Eu acho que ver enfim, conhecer também esses detalhes do nado e ver onde você está hoje, como, enfim, toda a sua coragem de hoje ser chefe de cozinha de um hotel 5 estrelas na França, foi muito disso, de estar seguindo o seu sonho e estar se transformando. Sim. E transformando os outros através da comida. Eu acho que esse que é o ponto também, né? Sim, super. Com esse seu afeto na comida. Eu acho que eu tento, agora que estou aqui no Brasil cozinhando, mostrar para as pessoas que não tá errado o que eu fiz, sabe? Ele é só gostoso, e é o sentimento que vai ficar da batata com manteiga que eu fiz, sabe? Sim. E muito bonito isso, porque é isso, né? De mostrar o que você aprendeu lá através da comida também. Sim. E, Vicky, eu sempre peço para os convidados indicarem um livro. Qualquer livro. Um livro que você leu, um livro de culinária, uma pessoa que quer... Já sei, um livro para uma pessoa que quer começar a cozinhar. Eu acho que... Ou então qualquer livro aleatório, mas a gente só talvez legal. Pense... já sabe? Já. Ontem eu fiz um post sobre isso. Legal. Tá. Pode ser mais de um, se você quiser. Tá, eu vou indicar 2. Um livro que eu gosto muito é da Paola, ex-Masterchef, que chama Todas as Sextas-feiras, que eu acho que ela explica muito bem as receitas. É um livro para quem quiser cozinhar pro hobby só em casa. Eu acho que vale super a pena. Ela tem até um canal no YouTube que ela ensina as receitas também. E eu gosto muito de um livro que é Onde os Chefs Comem, que é um livro grande, assim, como se fosse uma bíblia da culinária, que são várias cidades, que cada chefe fala onde eles gostam de comer, restaurante pequeno, padaria, e é muito legal, como se fosse uma bíblia. A história de cada... Não, é meio que são todas as cidades do mundo, que legal, e tem um restaurante de cada lugar, assim. E é demais, eu adoro. É um livro que eu coloco na minha mesa, assim, e ir ticando e conhecendo. Quero viajar o mundo todo para conhecer isso. E olha que legal esses 2 pontos que você trouxe pelos livros, né? Eu acho que o primeiro ponto é qualquer pessoa pode se aventurar na cozinha. E eu acho que fica até esse desafio para vocês que estão escutando a gente. Se desafiar. Então, ir no supermercado, pegar uma receita, se desafiar, perceber que não precisa ser chefe de cozinha para cozinhar a própria comida. E que talvez a primeira vez não seja muito bom, mas a segunda, a terceira, você vai se acostumando com isso e ficando mais fácil. E o outro ponto que você trouxe é isso, de como a comida é uma experiência. E até nesse ano, no ano passado, na verdade, eu comprei aquele livrinho 2x1, sabe? Amo. E que, mudou completamente, porque normalmente eu e meu namorado, a gente sempre pedia um delivery para ser o mais rápido. E a gente sempre tinha os restaurantes que a gente gostava, os pratos que a gente gostava. E esse livrinho é meio como se... ele te dá uma cutucada para você conhecer lugares novos de São Paulo. Sim. E no mundo todo, mais legal ainda. Sim, assim. É demais. E você vê que a comida é amor, não é? E essa cozinhar experiência, é amor. né? De, nossa, qual que é o prato que mais pedem nesse restaurante? O que tem de mais diferente? Para não precisar ser sempre igual e sempre o mesmo e poder explorar e ter novas experiências. Sim, é isso que eu amo. Ai, Vicky, eu quero te agradecer muito, muito, muito pelo episódio, por compartilhar a sua história,
que foi de extremos, né? Aham. E é isso, gente. A Vicky também tem a Vicky também tem o Instagram dela, que ela tá começando nesse mundo da cozinha agora. Instagram, TikTok, deixa suas redes sociais, porque é isso, acho que é só o começo de uma linda e incrível jornada que você tá colocando muito amor e é muito lindo de acompanhar de pertinho, de verdade. Você também. Que a gente cresça juntas. É isso. Tá, agora eu preciso. E eu queria agradecer você que ficou escutando a gente até aqui. A gente se vê de novo na próxima segunda-feira no nosso almoço em conjunto.